primeira vez que eu fui ao museu, na verdade a um centro cultural, eu tinha 13 anos de idade, que foi o CCBB aqui do Rio. E eu só fui porque eu insisti muito, mas muito mesmo para minha mãe me levar. Minha mãe sempre foi uma pessoa que trabalhou muito e só tinha os finais de semana para cuidar da casa e descansar. Então, como ela não sabia andar no centro da cidade, ela chamou uma amiga e levou também uma prima minha, que hoje é professora de português. E eu lembro que foi uma emoção muito grande. Quando eu entrei no CCBB, eu fiquei muito emocionada e era uma exposição da África, eu estava doida para ir, para conhecer, acho que foi no ano de 2001. Eu estava na 6ª série do ensino fundamental. E eu queria ler tudo, queria tirar... acho que foto na época não era tão fácil de se tirar como hoje, mas eu queria registrar tudo, eu queria ver tudo e ficava em frente aos objetos e ficava vendo cada detalhe, os quadros. Foi assim, a exposição da minha vida. Até hoje, eu já fui, agora eu vou a muitas exposições, né? Mas até hoje nenhuma exposição ainda superou a exposição que eu fui, porque foi a primeira. E quando eu tinha, né, 15 anos, eu fui ao Museu Imperial de Petrópolis, como passeio da igreja com a minha irmã, e também eu fiquei encantadíssima com o museu, com os objetos. Eu passei horas e horas no museu. Foi um marco também na minha vida. Esses 2 espaços de memória que eu frequentei foram os únicos espaços que eu frequentei, o CCBB e o Museu Imperial, durante toda a minha infância. Como moradora da periferia, infelizmente, frequentar esses espaços nunca foi um hábito muito forte, não apenas pela minha origem social, mas também porque o Brasil nunca teve uma política pública verdadeiramente efetiva para aproximar esses espaços da vida do suburbano. E assim, por que isso não é um hábito, né? É o tempo de trabalho que consome, é o transporte público que é difícil, é você não conhecer, ainda não saber, ter dificuldade em andar nesses espaços. Só quem estuda no centro da cidade, só quem trabalha no centro da cidade sabe andar, e ainda assim mais ou menos nesses espaços. Então, o centro histórico ele ainda é muito distante da realidade do suburbano, do morador da periferia, eu digo da cidade do Rio de Janeiro. Eu passei a frequentar esses espaços mesmo quando ingressei no curso de Geografia da UERJ, e aí tinha um projeto chamado Roteiros Geográficos, organizado pelo professor João Batista, e eu aprendi através desses roteiros a andar no centro da cidade. Aí eu fui descobrindo a Cinelândia, fui passando a frequentar a Biblioteca Nacional e etc, e etc. O que mudou na minha vida depois que eu passei a ter mais acesso, né, a esses espaços foi o contato com a arte, reconhecer pinturas de artistas importantes, sentir a necessidade de frequentar esses espaços, o acesso às bibliotecas, né? O CCBB tem uma biblioteca incrível, e principalmente estar mais próxima, me sentir parte daquela história, parte de todo aquele conjunto de representatividade simbólica, não sei se eu posso chamar assim, mas de identidade, né? Eu passei a me identificar com esses espaços que até então, durante toda a minha infância e adolescência, eram espaços que eu almejava conhecer através da televisão, que na época não tinha essa facilidade de internet, mas que eu não senti, mas que aquilo não era um hábito, que aquilo não era algo presente, né? Muito presente na minha vida. Com o tempo a gente vai amadurecendo e a gente vai, no caso, isso virou um grande tema na minha vida acadêmica, né? A minha paixão pela preservação do patrimônio histórico do meu país, ele parte exatamente dessa ausência, dessa dificuldade em frequentar esses espaços.
O museu é uma necessidade na minha vida, sempre foi, mesmo que ao mesmo tempo ele tenha sido sempre uma ausência na minha formação enquanto estudante, enquanto cidadã. E eu acho muito importante a gente conhecer esses espaços, a gente se apropriar deles, porque é um espaço de todos, é um espaço que deve ser ocupado pelo morador, independente do lugar que ele mora, independente da classe social. Também, além de reconhecer, quando você reconhece essas obras de arte, quando você passa a conhecer, elas ganham uma importância muito grande na sua vida, né? Você sente a necessidade de ver, de contemplar um quadro, de pensar em como aquele artista pintou, o que aquilo significou para a época, o que pode significar para o nosso tempo presente, por que ele está ali. E também ajuda muito em concurso público. Não adianta você decorar apostilas e mais apostilas se você se depara numa prova do Enem ou para uma prova ou qualquer outra prova e tá ali aquele quadro e você por não conhecer, você não saber interpretar, não saber fazer uma relação da mensagem daquele quadro dentro do seu contexto para o que está sendo exigido na questão. Então, enfim, eu acredito que o direito à memória, né, depois eu fui amadurecendo isso para mim, o direito à memória a chance, é a possibilidade de eu me reconhecer enquanto cidadã naqueles espaços, enquanto uma pessoa que também faz parte daquela história. Porque uma vez um professor meu disse, o professor Lobato, numa disciplina que eu fiz, na UFRJ, de Organização Interna da Cidade, ele sempre, quando ele fala de segregação socioespacial, né, que é a divisão, que é sobre o preconceito, né, sobre a moradia das classes populares, ele dizia sempre assim: diga onde tu moras que eu te direi quem és. Mas depois de frequentar esses espaços, eu posso dizer que diga os museus que conheces, que eu te direi que a educação, mesmo com todas as suas falhas, não tem limites. E é isso.